Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse é o nosso vídeo do estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3. Estamos vendo aqui sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Esse é a quarta parte do capítulo 3. Caso é o último tópico que vamos ver aqui, encerrando o capítulo 3, que vai falar sobre o homem depois da morte. Então vamos ler aqui as perguntas e conforme haja necessidade vamos fazer os apontamentos aqui. Então vamos iniciando o estudo de hoje, que é a quarta parte, a parte final que encerra o capítulo 3, o homem depois da morte. Pergunta 144. Como se opera a separação da alma e do corpo? Opera-se brusca ou gradualmente? A libertação se opera gradualmente e com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem senão pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quanto a vida foi mais material e mais sensual. Então, mais detalhes está no Livro dos Espíritos, na questão número 155. Então, conforme o grau evolutivo do espírito, conforme ele tem o entendimento do desprendimento do corpo, do espírito com o corpo, que vai ser essa demora ou não para se desligar da matéria. Mais detalhes sobre isso, tem um livro de Chico Xavier, ditado por irmão Jacó, chamado Voltei, onde conta mais ou menos isso. Um trabalhador espírita que tem dificuldade de se desvincular do corpo físico após a morte. É uma ótima obra para aqueles se interessarem. 145. Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Ela tem instantaneamente a consciência de si mesma? Em uma palavra, o que ela vê? O que sente? Uma pergunta bem instigante, né? E a resposta de Allan Kardec. No momento da morte, primeiro tudo é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada e no estado de um homem saindo do sono profundo e que procura inteirar-se da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria da qual acaba de se libertar e que se dissipa a espécie de bruma que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de vários dias, de vários meses e mesmo de vários anos. Ela é menos longa naqueles que durante a vida se identificaram com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente sua situação. É tanto mais longa quanto o homem tenha vivido mais materialmente. Quer dizer, o cético, aquele que não acredita em vida após a morte, esse sofre mais. Aquele que está mais ligado à espiritualidade, conforme o seu grau evolutivo, vai ser e tem mais consciência, né, da vida após a morte. As sensações que a alma experimenta nesse momento são também muito variáveis. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo semelhante à sensação que acompanha um despertar pacífico. Para aquele cuja consciência não é pura e que está mais presa à vida corporal que à espiritual, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece, porque então ela está tomada de medo e de uma espécie de terror em presença daquilo que vê, e sobretudo daquilo que entrevê. A sensação que se poderia chamar física é a de um grande alívio e de um imenso bem-estar. Sente-se como livre de um fardo e se está muito feliz por não sentir mais as dores corporais que se sentia pouco instantes antes de se sentir livre, desligado e alerta
como quem viesse a ser libertado de pesadas correntes. Na sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Ela tem sensações e percepções que nos são desconhecidas. Mais detalhes sobre isso estão na Revista Espírita de 1859, Morte de um Espírita, a Revista Espírita de 1860, O Sonho de um Espírito, e na Revista Espírita de 1862, Funerais de Monsieur Sanson. Aí a nota aqui de Allan Kardec. Essas respostas e todas aquelas relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases e em todos os períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrestre, o gênero de morte, etc. Disse frequentemente, falando da vida espiritual, que não se sabe o que lá se passa, porque pessoa alguma dela retornou. Isso que mais fala, né? Ninguém voltou para contar como é que é do outro lado. Não é bem assim, né? É um erro, uma vez que são precisamente os que lá se encontram que vêm dela nos instruir. E Deus o permite hoje mais que em nenhuma outra época, como última advertência dada à incredulidade e ao materialismo. Então, essa comunicação dos Espíritos para nós nada mais é que acreditemos que a constatação que a vida depois dessa vida, né? Que é apenas uma passagem. Nós somos seres espirituais, uma passagem aqui na matéria, na Terra. Então nós, né, somos seres que um ser com uma única vida, mas com várias existências. Isso que Allan Kardec quis dizer. 146. A alma que deixou o corpo vê Deus. As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Não é dado senão às almas de elite gozar da presença de Deus. Quer dizer, os que têm a sensação de ver Deus, né, são apenas os espíritos puros. Nós ainda não estamos nessa categoria. 147. Se Deus está por toda parte, por que todos os espíritos não podem vê-lo? Deus está por toda parte porque ele irradia por toda parte. E pode-se dizer que o universo está mergulhado na divindade, como nós estamos mergulhados na luz solar. Mas os espíritos atrasados são rodeados de uma espécie de neblina que oculta os seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se depuram e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, pela vista, com relação a Deus, o que os encarnados são com relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Quer dizer, nós ainda não temos condição de ver essa claridade imensa, né? E ia machucar os nossos olhos, modo de dizer, né? Nós não estamos preparados para ver Deus. Então, conforme o nosso grau, nós vamos evoluindo. 148. Depois da morte, a alma tem consciência da sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem mais individualmente depois da morte, seria para elas e para nós como se não existissem, e as consequências morais seriam exatamente as mesmas. Elas não teriam nenhum caráter distintivo, e a do criminoso estaria no mesmo plano da do homem de bem, do que resultaria que não se teria nenhum interesse em fazer o bem. A individualidade da alma foi posta a descoberto de uma maneira, por assim dizer, material, nas manifestações espíritas, pela linguagem e as qualidades próprias de cada uma vez que elas pensam e agem de uma maneira diferente, que umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, umas querem o que outras não querem. Isso é a prova evidente de que elas não estão confundidas num todo homogêneo, sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo sobre a Terra, graças ao espiritismo experimental porque no começo do espiritismo havia muito manifestação de efeitos físicos e essas comunicações com essas diversas classes para constatar que a veracidade das comunicações. Por isso o espiritismo experimental.
Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém um resultado da observação. A própria alma constata sua individualidade, porque tem pensamento e vontade próprios, distintos das outras. Ela a constata ainda pelo seu envoltório fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser à parte. Outra nota de Allan Kardec. Certas pessoas creem fugir à censura de materialismo admitindo um princípio inteligente universal, do qual absorvemos uma parte ao nascer, o que constitui a alma, para devolvê-la depois da morte à massa comum, onde ela se confunde com as gotas d'água no oceano. Esse sistema, espécie de transação, não merece o nome de espiritualismo, porque é tão desesperador quanto o materialismo. O reservatório comum de todo universal equivaleria ao nada, uma vez que aí não haveria mais individualidades. Então isso é uma teoria do panteísmo, como que nós fazemos parte de um todo e ao desencarnarmos retornaríamos para esse todo e perdêssemos a nossa individualidade. E isso não é o que acontece. Então, o espírito é o universo formado por Deus, espírito e matéria. Então, nós somos matéria, né? Independente do estado que estamos. O espírito também é matéria, só que num estado diferente. Quando reencarnamos, assumimos essa matéria corporal aqui, que ao desencarnarmos a matéria fica, o corpo físico, e nós retornamos ao plano espiritual como espíritos. Não perdemos a nossa individualidade. 149. O gênero de morte influi sobre o estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas sobretudo segundo a natureza dos hábitos que teve durante a vida. Então, uma pergunta que a gente faz sempre: como é que a pessoa morreu? Né? Então, deveríamos inverter a pergunta: como ela viveu? Porque conforme ela viveu, vai ser o gênero da morte dela. Na morte natural, o desligamento se opera gradualmente e sem abalo. Frequentemente, ele começa mesmo antes que a vida se extinga. Na morte violenta por suplício, suicídio ou acidente, os laços se rompem bruscamente. O espírito, surpreendido pelo imprevisto, fica como atordoado pela mudança que nele se opera e não compreende sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante, em semelhante caso, é a persuasão em que se acha de não estar morto, e essa ilusão pode durar vários meses e mesmo vários anos. Nesse estado, vai e vem e crê aplicar-se aos seus trabalhos, como se fosse ainda deste mundo, muito espantado que não respondem quase quando ele fala. Essa ilusão não é exclusivamente dos casos de mortes violentas. É encontrada nos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais, aqueles apegados aos prazeres, né? Pegado toda a matéria, os avarentos, os possessivos. Eles têm dificuldade de crer que desencarnaram. Mais detalhes sobre isso está no Livro dos Espíritos, questão 165, e nas Revistas Espíritas de 1858, O Suicida da Samaritane, de 1858 também, Um Espírito no Enterro do Seu Corpo, de 1859, O Zuavo de Magenta, de 1859 também, Um Espírito que Não se Crê Morta, e de 1863, François Simon Louvet. Então essas são as histórias nas revistas espíritas e mais detalhado também no Livro dos Espíritos. 150. Aonde a alma vai depois de ter deixado o corpo, ela não se perde na imensidade do infinito, como geralmente se figura. Ela erra no espaço e o mais frequentemente, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, daqueles que amou, podendo se transportar instantaneamente a distâncias imensas. Aqui no caso de erra, no sentido de errante, que nós ainda temos a necessidade de reencarnar. Todos somos espíritos errantes até quando não tivermos mais necessidade de reencarnar. Aí viramos espíritos puros. 151. A alma conserva as afeições que tinha sobre a terra? Ela conserva todas as afeições morais. Não esquece senão as afeições materiais,
que não são mais da sua essência. Por isso, vem com alegria rever seus parentes e seus amigos, e é feliz por dela se lembrarem. Revista Espírita, 1860, os amigos não nos esquecem no outro mundo. E também um artigo sobre isso na revista de 1862. 152. A alma conserva a lembrança do que fez sobre a terra? Se interessa pelos trabalhos que deixou inacabados? Isso depende da sua elevação e da natureza dos seus trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, das quais são felizes de estarem livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo a sua importância e a sua utilidade, eles inspiram, algumas vezes, a outros o pensamento de terminá-los. Quer dizer, dependendo do tipo daquilo que deixamos. Por exemplo, se é uma obra de caridade, de beneficência, a partir do momento que alguém desencarna, então ele vai inspirar outros a continuarem a obra para que não termine. Mas geralmente os espíritos não se preocupam com isso. Conforme a sua elevação, ele confia, né, na providência divina e que outros vão dar continuidade. Então a partir que o espírito se preocupa com isso, ele ainda está apegado à matéria. 153. A alma reencontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam? Não somente os reencontra, mas reencontra aí muitos outros que havia conhecido nas suas precedentes existências. Geralmente, aqueles que por ela mais se afeiçoam vêm recebê-la na sua chegada ao mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar dos laços terrestres. Entretanto, a privação do reencontro com as almas mais queridas, algumas vezes, é uma punição para as almas culpadas. Quer dizer, alguns devem receber, aqueles que, nossa família espiritual, alguns que precederam a gente, outros que de outras existências, mas muitas vezes aqueles que muito amamos, nós não conseguimos ter o contato, porque por nossa condição que, dependendo de como desencarnamos aqui, né, é uma punição para aqueles que cometeram erros, ainda não conseguem, né. O exemplo ali é André Luiz, né, no livro Nosso Lar. Ele foi resgatado do umbral e demorou um tempo até que ele pudesse reencontrar a sua mãe, que desceu de esferas superiores para que, quando estivesse preparado, pudesse ter o reencontro com ela. 154. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta na tenridade? Suas faculdades estão na infância, como durante a vida? Essa resposta é interessante. O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito se manifestar completamente. Liberto desse envoltório, suas faculdades não são as que tinha antes da sua reencarnação. O espírito, não tendo passado senão alguns instantes na vida, suas faculdades não puderam se modificar. Aqui uma nota de Allan Kardec. Nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como o de um adulto, porque pode ser um espírito muito avançado. Se toma algumas vezes a linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto de um ser frágil e delicado e enfeitado com as graças da inocência. Isso está na Revista Espírita de 1858. Mãe, eu estou aqui. Daqui está até num dos vídeos do nosso estudo da Revista Espírita, de janeiro de 1858. Quem puder, dar uma revisitada no nosso vídeo no canal NEP Emmanuel, falando sobre esse artigo da Revista Espírita. A mesma pergunta podendo ser feita sobre o estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos depois da morte, encontra sua solução na precedente. Então é como se fosse um estado de perturbação. Depois o espírito ele retoma toda a sua consciência. Não só com as crianças, né, que morreram em tenridade, mas nesses casos aqui também de espíritos que tiveram problemas mentais, neurológicos na sua existência, enquanto encarnado. Né? 155. Que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? A mesma diferença aproximadamente que existe entre durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam sobre a terra. Quer dizer, se era um ignorante no plano material,
também vai o ser no plano espiritual. E assim também com o sábio. Não é porque desencarnou, vai adquirir a consciência, assim, a inteligência de uma hora para outra. Tem que galgar, né, a sua evolução. Primeiramente intelectual, depois moral e espiritual, né? 156. As almas progridem intelectual e moralmente depois da morte? E a resposta de Kardec: elas progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas progridem muito, mas têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e em moralidade. Aquelas que estão estacionárias retomam uma existência análoga, parecida à que deixaram. Os que progrediram merecem uma encarnação de uma ordem mais elevada. O progresso sendo proporcional à vontade do espírito, há os que conservam por longo tempo os gostos e as tendências que tinham durante a vida e que perseguem as mesmas ideias. Vai falar sobre essa questão nas Revistas Espíritas de 1858, a Rainha de Oude, também no mesmo ano, 1858, O Espírito e os Herdeiros. No mesmo ano, 1858, O Tambor de Berezina. 1859, Um Antigo Carreteiro. 1860, Progresso dos Espíritos. E 1861, Progresso de um Espírito Perverso. Então, quem tiver interesse, leia esses artigos na Revista Espírita. 157. A sorte do homem na vida futura é irrevogavelmente fixa depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não dependeram de si mesmos para se esclarecerem suficientemente, sem falar dos idiotas, dos cretinos e dos selvagens, e das inumeráveis crianças que morreram antes de terem entrevisto a vida. Mesmo entre as pessoas esclarecidas, há muitas que puderam crer-se bastante perfeitas para estarem dispensadas de fazer mais. E isso não é uma prova manifesta que Deus, dada a sua bondade, permitindo ao homem fazer no dia seguinte o que não fez na véspera? Se a sorte está irrevogavelmente fixada, por que os homens morrem em idades tão diferentes e por que Deus, na sua justiça, não deixa a todos o tempo para fazerem o maior bem possível ou reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o culpado que morreu aos 30 anos não estaria arrependido, não teria se tornado um homem de bem se vivesse até os 60 anos? Por que Deus lhe tira esse meio enquanto dá a outros? Só o fato da diversidade da duração da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade, se admite a justiça de Deus, de que a sorte da alma seja irrevogavelmente fixada depois da morte. Isso para quem acredita na unicidade da existência, que seja uma única existência. Cada um vem com uma característica e assim, então é como se Deus sorteasse. Esse vai nascer perfeito, esse com problema mental, esse vai viver até os 100 anos, esse aqui vai desencarnar com breves meses ou anos de vida. É como se jogasse. Então, isso para quem não acredita na pluralidade das existências e na anterioridade da alma. Isso é negar a justiça de Deus. 158. Qual é na vida futura a sorte das crianças que morreram em tenra idade? Muito parecido com a pergunta anterior que nós vimos, né? Essa questão é uma das que provam melhor a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que não tivesse vivido senão alguns instantes, não tendo feito nem bem nem mal, não mereceria nem recompensa nem punição, segundo a máxima do Cristo, de que cada um é punido ou recompensado segundo suas obras. Seria tanto ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, ela fosse chamada a gozar da felicidade perfeita dos anjos, ou que pudesse disso ser privada. E, todavia, ela deve ter uma sorte qualquer, um estado misto pela eternidade. Seria também injusto. Interrompida a sua existência desde o seu princípio, não podendo ter, pois, nenhuma consequência para a alma, sua sorte atual é a que merecia
na sua precedente existência, e sua sorte futura aquela que merecerá nas suas existências ulteriores. Quer dizer, o merecimento dele conforme foi da anterior, e não da atual que ele ficou encarnado por pouco tempo. E também a futura daquilo que ele irá ser nas próximas. Então, essa aí é a justiça de Deus, né? Da pluralidade das existências e da anterioridade da alma. Muitas vezes isso daí pode ser prova para os pais ou para o próprio espírito, né? Que veio resgatar seu pouco tempo ali, enquanto encarnado, aquele breve tempo de vida, né? Não é uma regra, mas é o que ensina a doutrina espírita, a consolação, né? Muitas vezes o espírito vem ali resgatar pouca coisa e está se preparando para uma próxima existência. 159. As almas têm ocupações na outra vida, ocupam-se de outras coisas além das suas alegrias ou seus sofrimentos? Se as almas não se ocupassem senão de si mesmas durante a eternidade, isso seria egoísmo. E Deus, que condena o egoísmo, não aprovaria na vida espiritual o que pune na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações de acordo com seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram se instruírem e melhorarem. Mais detalhes estão no Livro dos Espíritos, que são 558, Ocupações e Missões dos Espíritos, né? Todos os espíritos têm ocupações, ninguém fica sem fazer nada no plano espiritual. Até os espíritos puros. Como Jesus disse, eu trabalho até hoje e o meu Pai também. 160. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas culpadas são torturadas nas chamas materiais? É muito o dogma ali de céu e inferno, né? Então Allan Kardec vai esclarecer aqui. A Igreja hoje reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não um fogo material. Todavia, define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas os colocam sob nossos olhos. Por esse meio, nós podemos apreciá-los e nos convencer de que, por não ser o resultado de um fogo material, que não poderia queimar com efeito almas imateriais, eles não são menos terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes e variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, e são quase sempre essas próprias faltas que servem ao castigo. É assim que certos homicidas são constrangidos a permanecerem sobre o lugar do crime e a ter sem cessar suas vítimas sob seus olhos, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos, mas a impossibilidade de os satisfazer materialmente é para ele uma tortura. Que certos avarentos creem sofrer o frio e as privações que suportaram durante a vida por avareza. Outros permanecem perto dos tesouros que enterraram e estão em transe perpétuo pelo medo que os roubem. Em uma palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha no mundo dos espíritos sua contrapartida e suas consequências naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Por toda a parte que se encontre, o espírito perverso carrega seu inferno consigo. Além das penas espirituais, há penas e provas materiais que o espírito, que não está depurado, suporta nas novas encarnações, onde é colocado numa posição para suportar o que fez os outros suportarem, ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se foi rico, infeliz por seu filho se foi um mau filho, etc. A terra, como dissemos, é um lugar de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, e no qual depende de cada um não retornar, melhorando-se bastante para merecer ir a um mundo melhor. Mais detalhes sobre isso está no Livro dos Espíritos, questão 237, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Também no Livro dos Espíritos, na parte 4, né, fala sobre esperanças e consolações, penas e gozos futuros. E nas revistas espíritas de 1858, nos artigos O Assassino Lemaire,
Também em 1858, O Suicida de Samaritain. 1858 também, Sensações dos Espíritos. 1859, O Pai Crepin. 1860, Estelle Renier. Também em 1860, O Suicida da Rua Quincampoix. 1860, O Castigo. Também no mesmo ano, Entrada de um Culpado no Mundo dos Espíritos. 1860 também, Castigo do Egoísta. E 1861, Suicida de um Ateu. E também em 1861, A Pena de Talião. Quer dizer, várias histórias falando aí sobre o sofrimento desses espíritos, né? Então, demorou muito depois que foi lançado esse livro aqui, né? O que é o Espiritismo, porque o Céu e o Inferno foi o quarto da série, né? Se contarmos o Pentateuco Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, depois que veio o Céu e o Inferno. Mas o Céu e o Inferno, toda a base dele está no Livro dos Espíritos, né? Como está falando aqui do livro 4, né? Parte 4 do livro, que vai falar das esperanças, consolações, penas e gozos futuros. Então, não há um lugar circunscrito que é ali o inferno para a pessoa. É um inferno moral, como diz, né? Não um inferno material. Então, aquilo que atormenta os erros que cometemos é a nossa consciência. Então, vem todo o remorso, a culpa, para depois vir o arrependimento e a vontade sincera de pagar pelos nossos erros. Mas enquanto isso não acontece, o espírito vai remoendo ali, tendo todas as sensações. Como estou falando aqui, o caso do assassino, do avarento, né, do rico pelo apego das coisas materiais, do possessivo. Então, sente todas essas sensações até o momento que tem o despertar ali da consciência e possa sair daquela situação, se arrepender, se humilhar, deixar de ser orgulhoso e possa ser resgatado pelas equipes espirituais. Então vamos aqui para as últimas perguntas. 161. A prece é útil para as almas sofredoras? A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Por outro lado, ela é pedida pelos espíritos imperfeitos como um meio de aliviar seus sofrimentos. A alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, ainda pela prece, estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por sua vez ela segunda pela sua boa vontade. Mais detalhes no Livro dos Espíritos, questão 664, e na Revista Espírita de 1859, Efeitos da Prece sobre os Espíritos Sofredores. Então, a importância das vibrações, né, de nossas preces para aqueles que sofrem nas regiões de sofrimento, por aqueles espíritos que não recebem orações de ninguém, nem mesmo de seus familiares. Então, as preces aliviam suas dores, onde quer que eles estejam. E a última pergunta aqui, finalizando o capítulo 3, a questão número 162. Em que consistem os gozos das almas felizes? Elas ficam em eterna contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, portanto, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até que atinja a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que as une é para elas a fonte de uma suprema felicidade. Elas não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Um estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona, porém própria do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem limites. A vida espiritual, ao contrário, é uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como sendo seus agentes no governo do universo, missões que são proporcionais
ao seu adiantamento e das quais são felizes, porque lhes fornecem ocasiões de se tornarem úteis e de fazer o bem. Mais detalhes, Livro dos Espíritos, questão 558, Ocupações e Missões dos Espíritos, e nas Revistas Espíritas de 1860, Os Espíritos Puros, A Morada dos Bem-Aventurados, e também na revista de 1861, Madame Gourdon. A nota de Kardec: convidamos os adversários do Espiritismo e aqueles que não admitem a reencarnação a darem aos problemas acima uma solução mais lógica, por qualquer outro princípio que o da pluralidade das existências. Então, aqui finaliza o capítulo 3, que para os espíritos puros é um prazer para eles, né? Ser útil, trabalhar pelo bem. Ninguém fica lá, aquela imagem contemplativa de um anjo só louvando a Deus. Ao modo de nós louvarmos a Deus é trabalhando pelo bem, é trabalhando na obra do Senhor. Então aqui vamos encerrando o capítulo 3 desse estudo do livro que é o Espiritismo. No nosso próximo vídeo nós entraremos nos tópicos que vai falar sobre o Espiritismo em sua mais simples expressão, exposição sumária do ensino dos Espíritos. Tá, tem até aqui no livro, né, replicando uma assinatura de Allan Kardec. Próximo tópico, iremos ver o item que vai falar sobre o histórico do Espiritismo, que é um pouquinho extenso. Vai falar sobre ali a história do Espiritismo, como ele surgiu. Também interessante. Então, vamos agradecendo aqui a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudo. Se for a vontade do Pai, que possamos continuar o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.